Bom, hoje iniciaremos a primeira aula do projeto, né? Para ficar mais fácil, eu vou dividi-la em duas. Vamos começar com a primeira parte. Introdução ao estudo da história. Muito bem. Introdução ao estudo da história. Conceito e divisão da história. O conceito de história está agregado à ideia de narração ou relato. Esse conceito, ao longo dos tempos, ganhou diversos significados. Nos dias de hoje, o sentido crítico dos acontecimentos do passado faz parte da produção historiográfica. Para entendermos melhor a história, é necessário dividi-la. Portanto, usaremos uma linha do tempo em que fatos significativos marcam seus limites. Vejamos aqui. Pré-história, época anterior à invenção da escrita, compreende o período de 3 milhões de anos até 4.000 a.C. Idade Antiga, período correspondente ao início da escrita até o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C. O seguinte é a Idade Média, período que se inicia com o fim do Império Romano do Ocidente e vai até 1453, com a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. O próximo é a Idade Moderna, período que abrange a queda de Constantinopla e o início da Revolução Francesa em 1789. E, por fim, a Idade Contemporânea, período que se inicia com a Revolução Francesa e se estende até os dias de hoje. Muito bem. É importante observar que a nomenclatura e a contagem do tempo não são unânimes entre os historiadores. Portanto, você poderá encontrar datas e nomes diferentes em outras publicações. E isso é um fato, né? Muito bem. Contagem do tempo. Uma das preocupações do ser humano foi controlar o tempo. Para isso, ele inventou o calendário. Assim teria maior certeza de quando o inverno chegaria, quando seria a hora de colher, enfim, poderia organizar melhor sua vida. A sociedade cristã adota o calendário gregoriano desde 1582. Que tem início no nascimento de Cristo. Outras culturas, como a hindu, islâmica, chinesa e a judaica, adotaram outros modelos de calendários. Muito bem. Agora vamos falar do nascimento de Cristo, né? Qual a sua importância para a contagem do tempo? Como já foi dito, o calendário cristão inicia-se com o nascimento de Cristo. Portanto, há fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. No caso de acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data colocamos a abreviatura AC. Ao escrever a data dos fatos ocorridos após o nascimento de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura DC, ou seja, depois de Cristo. Coloca-se apenas o ano. E por que isso, Porque já fica subentendido, que estamos no calendário depois de Cristo. Muito bem. Veremos agora que a contagem dos anos aumentam em direções opostas a partir do ano em que Cristo nasceu. Observem aí a linha do tempo mais detalhada. No primeiro calendário, antes de Cristo, os anos vão na ordem decrescente. E no segundo, depois de Cristo, na ordem crescente. Olha que interessante isso aqui. Exemplos. 2000 a.C., 100 a.C., 3 a.C., 2 a.C., 1 a.C., marco 0, 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 depois de Cristo, 100 depois de Cristo e 2000 depois de Cristo. Olha que interessante isso aqui, Se vocês observarem a contagem do tempo na história, é muito parecido, com aquele assunto de matemática, chamado números inteiros. Olha que interessante isso aqui, Essa foi uma pequena curiosidade para facilitar o aprendizado de vocês. Muito bem. O primeiro historiador, Heródoto.
Heródoto, durante o século V a.C., foi a primeira referência à história na visão e que conhecemos hoje, né? Por isso temos Heródoto como o primeiro historiador. Mas o que é um historiador, né? O historiador é um profissional que procura fontes para a produção do conhecimento histórico, né? Uma ótima definição. Muito bem. Vejam aí a representação do busto de Heródoto de Halicarnasso, né? Que viveu de 484 a 425 a.C., considerado aí o pai da história, né? Muito bem. Agora vamos para a segunda parte, né? As culturas pré-históricas. A origem do ser humano. Se fizermos uma comparação com outras espécies de animais, observaremos que o homem é relativamente novo no planeta. Estudos arqueológicos e paleontológicos, ou seja, o estudo dos fósseis, indicaram que todos os seres vivos tiveram um processo de seleção natural. Isto é, somente as mais adaptadas conseguiram sobreviver às transformações de um meio e somente essas deixaram herdeiros. Com o homem, não foi diferente. Muito bem. Bom, para entendermos a evolução do homem, é necessário estudar as características de nossos ancestrais. O primeiro é o Australopithecus. Australopithecus macaco. Macaco do Sul. Seus fósseis foram encontrados no sul da África. Tudo indica que viviam em bandos e eram bípedes. Portanto, não habitavam as árvores e sim as cavernas. Tinham a capacidade de manipular rústicos instrumentos, viveram há cerca de 3 milhões de anos atrás. Olha que interessante, né? O próximo é o Homo habilis. Também africano, possui extrema habilidade com instrumentos cortantes, ficando mais fácil a adoção de uma dieta mais carnívora, né? A seguir, o Homo erectus. Povoaram a África e a Ásia, daí suas características nômades. Para melhor se locomoverem, foram adotando a postura ereta. Eram muito hábeis na caça. Foram os dominadores do fogo e construtores de suas próprias casas. Olha que interessante isso aqui, né? O outro é o Homo neanderthalensis, ou também conhecido como Homem de Neandertal, né? Possui esse nome porque seus fósseis foram achados em Neander, atual Alemanha. Ocuparam vastas regiões da Europa e da Ásia. Possivelmente foram exterminados pelo Homo sapiens. Por falar neles, Homo sapiens, Cro-Magnon. Muitos parecidos com o homem atual. Viviam desde a Europa até a Ásia. Moravam em cavernas e possuíam avançada relação social, utilizando da linguagem falada para se comunicar. Com essas vantagens, eram aves caçadores de animais de grande porte. Olha que interessante isso aqui. E por fim, o Homo sapiens sapiens, né? Este é o homem moderno. Suas características são a capacidade de reflexão sobre si mesmo, as habilidades em domar a natureza para dela tirar proveito e ter um polegar desenvolvido em forma de pinça, ideal para manipular pequenos objetos. Em função de seu alto poder de adaptação ao meio, o Homo sapiens sapiens ocupou vastas extensões da Terra desde cerca de 40 mil anos atrás. Olha que incrível isso aqui, né? Como é bom sabermos do histórico dos nossos ancestrais. Muito bem. Vejam aí a representação de pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí. E a famosa Vênus, né? Escultura feita de pedra calcária há cerca de 20 mil anos. Escultura feminina chamada pelos estudiosos de Vênus. Representa a fertilidade. Beleza. Agora veremos os períodos da pré-história. Por ser muito extensa, a pré-história é dividida em 3 períodos. Vejamos quais são eles, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Bom, vamos começar, claro, né, com o Paleolítico. Paleo, antigo, lítico, pedra. Período que abrange o momento do surgimento do Homo sapiens até a invenção da escrita. No Paleolítico, a idade da pedra lascada, o homem tirava seu sustento da natureza pela caça, pesca e coleta de vegetais.
O homem habitava em cavernas provisoriamente, já que era nômade, isto é, não possuía residência fixa, sendo obrigado a migrar quando os alimentos acabavam. O domínio do fogo, aliado à capacidade de construção de instrumentos com pedras lascadas, ossos e madeiras, foi um importante elemento para o sucesso do homem no Paleolítico. A arte associada à caça e à magia tornou-se importante fator de sociabilidade humana. A sociedade paleolítica era igualitária, ou seja, sem classes sociais. Muito bem. Agora vamos falar do Neolítico. Novo Lítico Pedra. O período Neolítico ou Idade da Pedra Polida inicia-se por volta de 8000 a.C., quando o homem inventa a agricultura, domestica os animais e passa a ter uma vida mais sedentária, ou seja, começa a ter moradia fixa. Os instrumentos aperfeiçoaram-se com a utilização da pedra polida. Para facilitar o transporte, foi inventada a roda, um marco revolucionário na época, né? Olha que interessante isso aqui. A sociedade no Neolítico passou a ser diferenciada, pois a terra começou a ser privatizada. Estava incentivada a cerca. Olha que interessante. E, por fim, a Idade dos Metais. Por volta de 5000 a.C., o homem aprende a fundir metais utilizando o fogo. O primeiro metal foi o cobre. Depois de misturado ao estanho, transformava-se numa liga mais forte, o bronze. Com o domínio do ferro, o homem obteve armas mais potentes, como a espada. Isso representou grande vantagem para quem a possuía. A invenção do arado possibilitou a expansão da agricultura para áreas que antes eram impossíveis de serem cultivadas. Olha que interessante isso aqui. A sociedade na Idade dos Metais tornou-se mais complexa. Surgem as primeiras cidades e, consequentemente, o germe da civilização. A pré-história tem fim quando o homem inventa a escrita. Muito bem. Vejam aí a representação de ferramentas ainda feitas no Neolítico. Agora abordaremos as hipóteses do povoamento americano. Pesquisadores afirmam que os primeiros seres humanos surgiram na África. De lá, nossos ancestrais teriam se deslocado para outras regiões da Terra, chegando também na América. Algumas hipóteses foram formuladas. Veremos agora cada uma delas. A primeira é a asiática. A hipótese propõe que o ser humano chegou ao continente americano atravessando a ponte de gelo na região denominada Estreito de Bering, situada entre as atuais Rússia e o Alasca, que pertencem aos Estados Unidos. Olha que interessante. A outra é a Malaia-Polinésia. A hipótese relata que imigrantes partiram da Austrália e da Oceania, navegando em pequenas embarcações pelas ilhas da Polinésia e chegaram à América do Sul. E por fim, a dupla origem, que consiste em conciliar ambas as hipóteses já apresentadas. Ou seja, com a hipótese asiática, que consiste em que os primeiros seres humanos teriam vindo da Sibéria, ali naquela região da Ásia Oriental, por volta de 50.000 anos atrás. E depois vieram os remadores da Polinésia, por volta de 10.000 anos atrás. E chegaram à América do Sul. Olha que interessante. Vejam aí a representação de tudo o que eu falei, Ao norte está a hipótese asiática e ao sul a hipótese da Malaia-Polinésia, E a dupla origem, que são ambas. Eu, particularmente, acredito em ambas as hipóteses. Nenhuma das duas são descartáveis, Muito bem. Agora vamos falar dos períodos da pré-história americana. Os estudiosos dividem a pré-história americana em 3 períodos. Paleoíndio vai dos primórdios da ocupação humana até por volta de 10.000 anos atrás. Os primeiros grupos humanos da América eram caçadores-coletores nômades, que se alimentavam principalmente da carne de grandes animais. O próximo é o Arcaico. Vai de 10.000 anos até 3.200 anos atrás. Grupos de caçadores-coletores continuaram a existir,
Mas alguns começaram a usar outros meios para obter alimentos, como a pesca e o cultivo de vegetais. Também desenvolveram suas próprias culturas, de acordo com os locais em que passaram a habitar. Comunicavam-se de modos diferentes, organizavam a vida econômica do grupo conforme suas necessidades e cultuavam seus deuses. E por fim, o período formativo vai de 3.200 anos atrás até o ano de 1500. Muitos grupos continuaram a viver da caça, da pesca e da coleta de alimentos, mas alguns deixaram de ser nômades e passaram a desenvolver a agricultura. Com isso, a população aumentou e concentrou-se as aldeias, nas quais teve início a produção de cerâmica. Nesse período surgiram diversas civilizações, destaque para maias, astecas e incas. Com certeza, vocês já ouviram falar dessas 3 grandes civilizações do continente americano. Muito bem. Pré-história americana. Para estudar as atividades humanas ao longo do período denominado pré-história, os pesquisadores baseiam-se em vestígios, como restos de utensílios e objetos utilizados pelos seres humanos desse período. Veremos agora os principais sítios arqueológicos na América do Sul. Parque Nacional da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí. Lapa Vermelha, Lagoa Santa, Minas Gerais. Sítio Arqueológico de Monte Verde, que fica no Chile. E os sítios arqueológicos de Los Toldos e Piedra Museu, que ficam na Argentina. Na verdade, ficam ali naquela região da Patagônia. E para quem não sabe onde fica a região da Patagônia, fica ali ao sul da Argentina. Olha que interessante. Muito bem. Então foi isso. Essa foi a nossa primeira aula do projeto. Hoje eu abordei Introdução ao Estudo da História e as Culturas Pré-Históricas. Muito obrigado, valeu e falou!